Shalom, eu sou o pastor Marcelo e você está no canal Sou Peregrino na Terra. Mais uma vez, nesse vídeo estaremos falando sobre a Palavra de Deus no seu contexto original. E eu quero trazer para você um tema especial, a apresentação de crianças, o que a Escritura tem a dizer sobre isso. Eu quero pedir a você que fique conosco até o final, assistindo esse vídeo. Você vai estar aprendendo, você vai estar realmente entendendo o que a Escritura fala sobre este tema que todos nós que já vivemos há algum tempo na igreja passamos, vivemos e fizemos. E o que a palavra realmente fala sobre isso? Eu quero também estar aproveitando, falando com você, já pedindo a você para estar se inscrevendo no canal. Caso você não seja inscrito ainda, aperte aí o botãozinho vermelho de inscreva-se e também ative o sininho de notificações para que você possa estar recebendo as informações de novos vídeos que estarão entrando no canal. Quero pedir a você também que curta, dê o seu like aí, porque esse like ele é importante para que o YouTube, a plataforma, possa estar entendendo que esse vídeo é relevante e está oferecendo, levando ele para muitas outras pessoas também terem acesso à palavra de Deus. Então vamos ao nosso estudo? Então, desde que me converti a Deus, que vejo pessoas apresentando crianças nas igrejas. É uma tradição ensinada e muito apreciada pelos crentes. É sempre um momento muito esperado pelas famílias, onde até mesmo os membros não crentes das famílias participam, tiram fotos com o bebê apresentado, é aquela reunião bonita nas igrejas. E se aproveitam desses momentos também para que seus familiares ouçam a pregação da palavra de Deus. Eu também, quando meus filhos nasceram, obedeci a essa tradição. Minha filha mais velha, que está completando 20 anos, foi apresentada. E também meu filho, com 10 anos, também foi apresentado. Eu aprendi que isso era uma bênção para a criança e que a palavra de Deus mandava fazer isso. Afinal, temos o exemplo do próprio Yeshua, que foi apresentado no templo quando nasceu. Se somos um povo que segue a palavra do Eterno, e sempre afirmamos isso, eu e você que está me assistindo também afirma isso, então devemos nos fazer a seguinte pergunta: o que as Escrituras nos ensinam verdadeiramente sobre a apresentação de crianças? E eu quero estar trazendo para você o que a palavra do Eterno, que as Escrituras Sagradas ensinam para nós a respeito disso. Para que possamos responder a essa pergunta, devemos primeiro ler um dos textos que é mais utilizado para ensinar que devemos apresentar nossas crianças no templo, que é Lucas, capítulo 2, verso 22 a 24. Acompanhe aí na tela. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Perceba que este texto não é mandamento para que ninguém faça tal apresentação. Ele está relatando que os pais de Yeshua cumpriram a lei. Muitas pessoas pensam que ele foi levado ao templo apenas para receber uma oração e para que os pais oferecessem um sacrifício de um par de rolas ou 2 pombinhos. Mas o texto mostra mais do que isso. E para saber o que realmente ele está dizendo, precisamos entender sobre o que a Torá prescreve. E também entender um pouco da cultura da época. Ou seja, devemos entender o contexto da passagem, a fim de extrairmos o aprendizado correto que a Bíblia tem para mim
e para você. Então vamos ao contexto, parte por parte dessa passagem da apresentação de Yeshua, para que nós possamos responder ao que a Bíblia realmente nos ensina sobre esta passagem. E se nós devemos também oferecer, apresentar os nossos filhos nas igrejas. Repare que o texto diz o seguinte: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. É o início do verso. Só que se nós lermos um verso anterior, o verso 21 desse capítulo 2 de Lucas, vai estar dizendo para nós assim, eu quero complementar essa leitura. Ele vai estar dizendo para nós assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, cumpriu-se os 8 dias do seu nascimento, ele foi circuncidado, como diz a palavra, e aí inicia esse texto que nós lemos. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. O que significa essa frase, depois de ter passados os dias da purificação deles? A Torá, conforme Lucas menciona, a lei de Moisés, nos dá as orientações acerca desse assunto. Então, vamos olhar os textos que instruíram Yosef, José e Miriam, Maria, sobre a apresentação de Yeshua ao templo. Se é que seria realmente apenas uma apresentação, como nós estamos acostumados a ver. Então, vejamos uma primeira referência, que está em Vaikra, Levítico, capítulo 12, versos 2 a 8. Acompanhe na tela. Fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º, se circuncidará ao menino a carne do prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho, ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei que der à luz varão ou fêmea. Mas, se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para expiação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Eu quero que você se atente a esse texto que nós lemos para as palavras que eu grifei, que eu negritei. Ela vai estar aparecendo para você aí na tela. Veja bem, o texto diz assim, olha, fala aos filhos de Israel dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Eu quero que você compreenda que a palavra correta no hebraico não é imunda. A palavra correta no hebraico é impura, porque imundo é uma característica de algo que não muda, tá? Algo que é impuro não vai passar a ser puro, ok? Agora, algo que é imundo não vai passar a ser limpo, mas algo que é impuro pode se tornar puro, como por exemplo os animais que são imundos. Os animais imundos não passam a ser animais limpos, não passam a ser animais permitidos. Eles continuam sendo imundos a vida toda.
Agora, algo que é impuro pode se tornar puro, dependendo do tempo e da purificação, da santificação. Então a palavra correta que deveria estar sendo traduzida aí era impura. Então ela será impura 7 dias. E aí o texto continua dizendo aí, assim como no dia da sua separação, da sua enfermidade, ela será impura, tá bom? Então aí a palavra correta é impura e não imunda. Isso é uma tradução errada. Muitas Bíblias trazem essa tradução de imunda, mas a palavra correta aí é impureza, tá? É impura. E eu negritei também uma outra frase, eu quero que você observe esta outra frase que eu negritei. Ela diz assim, lá no mais no meio, depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação, nenhuma coisa santa tocará. E preste atenção agora, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Ela não poderia ir até o santuário até que se cumprisse os dias da sua purificação. Está começando a pegar algo que nós lemos lá no texto, tá? Aí o texto continua falando aí, e mais abaixo ele vai dizer o seguinte, e quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará então um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado. Ok? Então aí nós estamos vendo, começando a entender, tá, o que o texto está dizendo. Lá em Lucas, o texto vai dizer para nós, né, que foram cumpridos os dias da sua purificação, conforme diz a lei de Moisés. A lei de Moisés diz isso que nós estamos lendo aqui agora. Né? Isso aqui é a lei de Moisés. E eu quero fazer uma pausa aqui para lembrar você. Não é lei de Moisés porque foi Moisés que deu. Quem deu foi o Eterno. As palavras são do Eterno. Tanto é que o texto fala aos filhos de Israel dizendo. Era Deus falando para Moisés falar aos filhos de Israel. Então a lei é do Eterno. Chama-se lei de Moisés porque Deus deu a Moisés para ele escrever. Ok? Então nós vemos lá que Lucas vai falar conforme a lei de Moisés. Também eu negritei aí o seguinte, lá embaixo vai dizer, ó, mas se a sua mão não alcançar para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para expiação pelo pecado. Então você está vendo para que era aquelas 2 rolinhas e os 2 pombinhos que Lucas cita lá no texto lá, é o que a Torá prescreve, é o que a Torá manda eles levarem, né, como oferta de holocausto e como oferta pela culpa. Deveria ser um cordeiro, né, e um pombinho ou uma rola. Mas como a pessoa não poderia levar um cordeiro por causa de situação financeira, então levava o quê? Um par de rolinhas e 2 pombinhos, ok? Então isso é parte do contexto que nós estamos vendo lá na primeira frase, tá, do texto de Lucas. Note que os dias da purificação a que Lucas menciona é referente a esta instrução do Eterno sobre a impureza da mulher no pós-parto, por causa do sangue, tá? Do sangue que era derramado por causa do parto, tá? Ambos ficam impuros, o bebê e a mãe. E o Eterno recomenda o resguardo total de ambos, que é chamado de os dias da purificação, conforme nós lemos lá na Torá, no livro de Levítico, que nós acabamos de ler. Agora veja que outra parte desse texto de Lucas 2, 22 a 24, nos diz, ele também fala o seguinte, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então, como é isso? Levar para Jerusalém para apresentar ao Senhor. O que o texto quer dizer com levar para Jerusalém? Então vamos estar entendendo essa parte do que Lucas falou também. Vamos entender então o contexto dessa parte do verso, né? O que significa levar para Jerusalém para apresentar ao Senhor. E para isso precisamos voltar à Torá mais uma vez para entendermos o que o Eterno nos instrui a este respeito. O primeiro texto que vamos ler está em Shemot, Êxodo,
capítulo 13, verso 2. Acompanhe na tela. O texto diz assim: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Entenda, irmãos, que esse é o texto lá de Êxodo capítulo 13, é a preparação da saída do povo de Israel do Egito. Deus estava falando para Moisés, dando as orientações a respeito de Pêssah, a respeito da Páscoa, do que iria acontecer, de como seria a libertação, né? Estava falando que os primogênitos do Egito iriam morrer, né? Iriam ser tomados por causa da dureza do coração de Faraó, e agora o Eterno substitui. E ele fala que todo primogênito, todo aquele que abrir a madre, seja de filho de homens, ou seja, de animais, seria dele, tá? Então, todo primogênito é de Deus, todo primogênito macho é de Deus, ok? Eu marquei para você ver aí a palavra santifica-me, né? Por que santifica-me? Ou seja, separa, ó, separa para mim todo primogênito, porque é meu. O Eterno está dizendo isso. Ok, irmãos? O Eterno que está dizendo isso. Então vamos ler também outro texto de Shemot, de Êxodo, no capítulo 22, verso 29 a 30. Acompanhe aí na tela. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. Agora veja o que eu grifei. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois, das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. Então Deus, em outra parte, está falando para Moisés, falar para o povo, olha, o primogênito de teus filhos me darás. Tanto também de bois, de ovelhas. E esses animais ficarão, então, quando nascer, 7 dias com a sua mãe, e ao 8º dia será entregue ao Senhor, no tabernáculo ou no templo. Vamos entender aí que o primogênito, aquele que abre a madre, o macho, né, que abre, se o primogênito for uma mulher, for fêmea, não entra neste caso. E aí o segundo filho, se for homem, também não vai contar. Só conta o primeiro filho que abre a madre e se for macho. Ok, irmãos? Então, vamos continuar, ok? Esse texto, o contexto dele aqui, está falando lá em Êxodo 22, a respeito dos estatutos acerca da convivência social e de como ser santo ao Eterno. Por isso que esse texto entra falando sobre as primícias, licores e tal, e aí entra sobre o entregar o primogênito. Vamos para mais um texto. Leremos agora, né, um outro texto que vai nos mostrar aí a verdade a respeito do que estava acontecendo com Yeshua lá em Lucas capítulo 2, que é lá em Shemot, Êxodo capítulo 34, verso 19 e 20. Observe o que o texto diz. Tudo que abre a madre, meu é. Até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Então vamos para o texto que eu grifei aí. Eu grifei, tudo que abre a madre, meu é. E aí ele fala, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas e tal. Então, tudo que abre a madre, mais uma vez, né, é de Deus. E aí olha o que ele fala lá embaixo, lá, tá? No meio ele vai estar falando que o que abre a madre das vacas e das ovelhas é do Eterno. Agora, o que abre a madre de um burro, você não vai entregar ao Eterno. O que vai acontecer? Você vai resgatar. Você vai resgatar com um cordeiro para o filhote de burro. Tá? Mas se não for resgatar, deveria cortar a cabeça. O primeiro animal é do Eterno. Isso é sem discussão.
tá bom? Então deveria cortar a cabeça se não fosse resgatar. Ah, mas eu não quero matar, então eu vou resgatar. Vou pegar um cordeiro e vou sacrificar o cordeiro no lugar do burro. Era isso que o texto dizia. E aí o texto continua dizendo: todo primogênito de teus filhos, e aí de seres humanos, né? Todo aquele que abre a madre, que for menino, este é do Eterno. Ele fala: agora resgatarás. Todo primogênito de teus filhos resgatarás. Então, do bebê, menino que abre a madre, deveria ser resgatado. Ou, se não fosse resgatado, deveria ser entregue no tabernáculo ou no templo para o sacerdote criar depois do período de ser desmamado. Ok? Então temos que estar compreendendo isso que o texto está dizendo para nós. Vamos continuar. Tem ainda outro texto para que a gente possa estar observando. Agora estamos em Números, capítulo 3, verso 13. Observe aí na tela. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feria todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Entenda que esta é a palavra do Eterno. É Ele quem está dizendo. Você vê que está sendo repetido: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. É Ele quem está dizendo. Tá? Então eu grifei para você aí, olha. Todo primogênito meu é, repetindo o que nós já estamos vendo. Marquei também: santifiquei para mim todo primogênito em Israel. Santifiquei para mim todo primogênito, ou seja, separei para mim, é meu. Ele fala, ó, meus serão. Então nós temos que entender que o primogênito, tá, é do Eterno, ok? Outro texto que nós podemos ler também está em Números ainda, capítulo 8, verso 17 e 18, que vai dizer para nós o seguinte, observe na tela mais uma vez: porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, feria todo primogênito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel. Então Deus pegou os levitas para que cuidasse das coisas do templo, porque esse trabalho seria de quem? De todo primogênito. Só que Deus previu o quê? Previu que a pessoa poderia resgatar os seus filhos e ficar com eles. Mas ele separou os levitas para que cumprisse esse papel. Então os levitas ficam e esse dinheiro do resgate fica para os levitas. A oferta, você vai ver daqui a pouco, a oferta que é entregue é para os levitas. Então é para o sustento da tribo de Levi, que Deus escolheu para ficar no lugar dos primogênitos, ok? Então eu marquei também nesse texto aí, ó, meu é todo primogênito entre os filhos de Israel. Os santifiquei para mim. Então nós temos que compreender o que o Eterno está dizendo. E ainda um outro texto, também em Números 18, versos 11 a 17. Agora observe, tem vários grifos aí que eu fiz. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Então observe aí a palavra imundo, referindo-se aos animais, tá? Como eu já tinha falado, está no início para você. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 gueras. Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás. Santos são, o seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então observe aí os grifos que eu fiz, tá? Os negritos que eu coloquei para você aí no texto. Vamos lá observar?
Toda coisa consagrada em Israel será tua. É Deus, nesse texto, tá? Falando para os sacerdotes, para os da tribo de Levi, que o que seria oferecido no santuário seria deles, tá? E aí fala, ó, toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre, ou seja, todo o primogênito macho de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. É Deus que está falando, tá? Inclusive de homens, seria dos sacerdotes. Só que aí Deus abre uma exceção e fala, porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Ok? E aí ele fala, também resgatarás os primogênitos dos animais imundos. Ok? Assim como também foi falado a respeito do burro no texto anterior. Certo? E aí ele vai falar, olha, os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, ou seja, depois de 30 dias, seria feito o resgate para aqueles que teriam que ser resgatados. Para os animais que não são resgatados, tipo cordeiro, ovelha, esses animais são entregues ao 8º dia. Ok? É o que o texto da Torá está dizendo para nós. Os que vão ser resgatados depois do 30º dia. Ok? E aí o texto vai continuar dizendo, olha, houver de resgatar da idade de 1 mês, segundo a avaliação, por 5 ciclos de prata. Ok? Observe aí, tá, que esse resgate do primogênito, ele é chamado nos meios judaicos de Pidyon Haben, ou seja, resgate do filho. Pidyon Haben. Haben é o filho. Né? Então, Pidyon, resgate, Haben do filho. Tá? Inclusive, isso é uma cerimônia que hoje é um memorial que é feito aí nas sinagogas judaicas e sinagogas judaico-messiânicas, que é feito com o filho primogênito. Então é lido um texto, lido um salmo, tem todo um contexto ali para ser feito aí nessa cerimônia. Lá na época de Yeshua, a coisa era cumprida de acordo com a Torá. Né? Levava-se o animal para se sacrificar depois dos dias da sua purificação, né? Pagava-se os ciclos de prata, que Lucas não menciona isso lá no Evangelho, mas era isso que estava sendo feito lá no dia lá, mas vamos estar dando continuidade aí ao nosso estudo. Então, após olharmos aí todos esses textos, né? Olharmos algumas referências e de entendermos o contexto da passagem, podemos nos dedicar a entender agora o que isso implica para nós nos dias de hoje, a fim de que possamos responder a nossa primeira pergunta. Aquela pergunta que nós fizemos lá no início: o que as Escrituras nos ensinam verdadeiramente sobre a apresentação de crianças? Então perceba o seguinte. Primeiro, era necessário aguardar o tempo da purificação, para só depois ir ao templo, que era em Jerusalém, pois o sacerdote estava lá. Esse tempo era de 40 dias, sendo que o 8º dia o bebê passava pela Brit Milá, que é a circuncisão. Vemos, né, pelo texto de Lucas que eles esperaram a mãe e o bebê se purificarem. Você vai se lembrar que lá no texto de Levítico, que nós lemos, Levítico 2, do verso 4 do verso 2 até, aliás, Levítico 12, do verso 2 até o verso 8, vai dizer para mim e para você, né, que o tempo ali, esse tempo de purificação, né, ele começava após o nascimento, né, ao 8º dia o bebê era circuncidado e depois a mulher ficava mais 30 dias esperando a sua purificação. Por isso que o texto que nós acabamos de ler, né, de Números, vai dizer depois dos 30 dias, ok? Porque vai dar aí 43
dias, não é isso? 43, 42 dias, tá? Então, vemos aí pelo texto de Lucas que eles esperaram a mãe e o bebê se purificarem. Então, o texto é bem claro ao dizer para nós, após o período de purificação, e cumprindo-se os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Tá? Segundo, a oferta de um par de rolos ou de pombinhos é para a purificação, não para a consagração. Essa oferta era para a purificação, ou seja, era um holocausto e um sacrifício pelo pecado. Para o holocausto deveria ser o cordeiro. Se não tivesse condições do cordeiro, então levava-se um pombo ou uma rolinha. Por isso, um par de pombos e um par de rolinhas, ou um par de rolinhas, ok? Era um para o holocausto e um para o sacrifício pelo pecado. Ok? Então temos aí que compreender o contexto para entendermos o que a Bíblia está dizendo para nós. Terceiro, Yeshua era o primogênito, o que abriu a madre de Maria, de Míriam. Então ele, conforme vimos na Torá, pertencia ao Eterno. Na verdade, era para ele ser entregue ao sacerdote após ser desmamado. Porém, o Eterno permitiu que se resgatasse o bebê pagando o valor de 20 ciclos de prata, ou 60 gramas de prata. No caso, aí seria 5 moedas, né, de prata, conforme lemos ali em Números 18, verso 11 a 17. Podemos também lembrar aí, nesse contexto aí, do caso de Ana. Você se lembra de Ana? O caso de Ana, a mãe do Samuel, que não podia ter filhos, e implorou ao Senhor, orou ao Senhor, clamou ao Senhor e fez um voto, que se Deus desse a ela um filho, ela o entregaria ao Senhor para que ele vivesse, fosse dele toda a sua vida. Só que aí nós olhamos o seguinte, o filho que Deus desse a ela já seria dele mesmo, que seria o primeiro dela. Já seria mesmo de Deus. Simplesmente ela abriu mão do resgate. Ela abriu mão de pagar o resgate para ficar com ele. Ela decidiu entregá-lo completamente ao Senhor, cumprindo a Torá. O voto dela ali, na verdade, foi de não pagar o resgate para ficar com o seu filho. Então ela estaria abrindo mão de pagar o resgate e entregando o Samuel diretamente no templo, já desde pequeno, para que ele fosse cuidado. Assim seria com todas as crianças. Só que Deus permitiu esse resgate. Então o que acontecia era que a criança nascia, depois do período da purificação era levado para se pagar o resgate, porque o primogênito é do Eterno. E só o primogênito se fazia isso, ok? Assim, o que vemos no relato de Lucas é o casal levando Yeshua para a cerimônia de Pidyon Rabeno, resgate do filho. Atualmente, os judeus, como eu falei, celebram esse memorial nas sinagogas quando nasce, a um casal o filho menino primogênito. Quarto, esse ato somente poderia ser feito com o filho primogênito menino, tá? E em Jerusalém, conforme já dissemos, pois o templo onde estavam os sacerdotes era lá. Onde se pagava os ciclos de prata, era lá. Onde fosse oferecer o sacrifício pela purificação, era lá. Não se oferece sacrifício hoje, porque não tem templo. Ok? E sacrifício pelo pecado, por quê? Porque Yeshua já foi o sacrifício pelo pecado. Então não se oferece sacrifício pelo pecado mais. Não tem templo e Yeshua já foi o sacrifício pelo pecado. Ok? Então, os demais filhos, no caso aí, não eram levados ao templo e nem era feito a cerimônia de resgate. No meu caso, por exemplo, a minha filha, eu levei para fazer essa apresentação na igreja, porque eu aprendi assim. Mas olhando para a Bíblia, aprendendo para a Bíblia da forma certa aqui, eu não deveria ter feito isso, porque ela era mulher. Primogênita era mulher, e o que era do Senhor era o primogênito macho,
para ser consagrado, para fazer o Pidyon Haben. Então não precisaria ter levado, principalmente levar na igreja. Se o local certo de levar era em Jerusalém, no templo, só que não tem templo. Hoje, o que os judeus fazem, essa cerimônia que os judeus fazem, não é a mesma coisa que se faz. Por isso que se fala que é um cerimonial, é um memorial que se faz para se obedecer à Torá. Mas ele não é como na época, porque não se tem ali o sacrifício pela purificação e etc. Ok? É um memorial. Então, estamos vendo que isso que se faz, de toda criança que nasce, leva lá na frente para consagrar ao Senhor, para apresentar, não é o que a Bíblia está descrevendo para nós, não é o que a Bíblia ensina para mim e para você. Então, tudo que foi visto até aqui, de acordo com a Torá, e sabendo que os apóstolos não orientaram ou instruíram a realizar a apresentação de crianças, porque nós não vemos nada no Novo Testamento falando sobre isso, então devemos compreender que essa é uma prática que não é ensinada nas Escrituras Sagradas. É uma prática que não é ensinada nas Escrituras Sagradas. Ah, mas é ruim levar? Não, não é ruim levar para orar, para abençoar, para dar um culto de ação de graça. Não é ruim. Mas nós temos que entender que não podemos amparar isso com um exemplo seguido, com uma ordem. Porque o que é ensinado na igreja é que isso é uma ordenança. É ensinado que isso você tem que levar. E você já vai compreender por quê. Na verdade, essa prática de apresentação de crianças na igreja é oriunda da Igreja Católica, que batiza crianças. Os protestantes apenas mudaram um pouco essa prática por entenderem que uma criança não pode escolher ser batizada. E aí por isso que leva apenas para apresentar ao Senhor, dizendo que é seguindo o que os pais de Yeshua fez. Entretanto, pelo contexto bíblico, nós tivemos a oportunidade aqui de aprender que nenhum nem outro está correto. E devemos fazer o que as Escrituras ensinam. E aí, se a Escritura ensina que tinha que ser só o primogênito, era só o primogênito. Não podíamos levar outras, não podíamos levar meninas. Ok? Claro, você pode levar seus filhos para receber uma oração. Ou pode dar um culto de ação de graça ao Eterno, por tê-los confiado a você. Mas não se pode confundir o que as Escrituras nos orientam. O correto, aquilo que a Bíblia ensina. A apresentação de bebê é para o primogênito menino, segundo a Torá do Eterno, que é o nosso guia, que é a nossa instrução, que é o nosso aio, que nos leva a seguir pelo caminho das veredas da justiça. Entramos pela graça através de Yeshua HaMashiach, porque Deus teve essa misericórdia para conosco, mas nós devemos obedecer a palavra. É ela que nos instrui, é ela que nos leva, é ela que é a lâmpada para os nossos pés. Devemos seguir. O próprio Yeshua, ele é a representação da palavra, ele é a palavra viva. Então nós temos que seguir. E caso você questione, mas os textos que você leu são todos do Antigo Testamento, ou são para o povo de Israel somente? Quero te dar alguns textos para que você possa refletir. Lá em Êxodo, capítulo 12, verso 49, caso você esteja se questionando que é somente um texto do Antigo Testamento, é somente para Israel, observe, Êxodo 12, 49, diz o seguinte: uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Você faz parte do povo de Deus? Então você peregrina entre o povo de Israel. Você está no meio do povo de Israel. Você está junto com o povo de Israel. Você é um com o povo de Israel. Então tem que seguir a mesma lei. Levítico 24, 22. Uma mesma lei tereis. Assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. No meio do povo de Israel, no deserto, tinha estrangeiros que saíram do Egito junto com eles.
e as leis serviam para eles também. No meio do povo de Israel, em Jerusalém, tinha pessoas de outras nações que moravam, que habitavam com eles, e a lei servia para eles também. Números 15 e 16. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco, que vive com vocês. É a mesma lei. Não muda. Ah, porque eu não sou israelita, eu não sou do povo de Israel, então essas leis não servem para mim. Isso está errado. Então pega a sua Bíblia, joga fora e vive do jeito que você quiser. Ok? Não é assim que nós temos que viver. E também, para você não dizer que eu estou falando só textos do Antigo Testamento, Efésios capítulo 2, verso 19, que vai dizer para nós que nós somos um com Israel. Diz assim, olha, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos. Os santos que ele está falando aqui é o povo de Israel e da família de Deus. Se você olhar todo o contexto dos profetas, você vai ver que família de Deus vai estar se referindo a Israel. Então nós somos concidadãos, somos cidadãos junto com eles. Portanto, a Torá, a lei, serve também para mim. E eu não posso descumpri-la, porque ela determina que o que eu tenho que fazer seria apresentar o primogênito somente. Então essa apresentação que é feita hoje nas igrejas, que é ensinada hoje nas igrejas, em revista de escola dominical e etc., são coisas que estão indo contra a Torá do Eterno. E nós queremos viver de acordo com a vontade, com a lei, com a justiça do Eterno, né, obedecendo aquilo que Yeshua nos instruiu, não é isso? Então, que nós possamos aprender e viver de acordo com a instrução do Eterno, com a Torá do Eterno. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Yeshua Mashiach.